Estou compartilhando aqui com todo mundo também, para que chegue o mais longe possível essa mensagem, essa conversa importante de hoje. Bem, pessoal, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre o tema da pandemia, o colapso da saúde pública e também as implicações políticas, o que está levando a gente a essa calamidade toda. E para isso, eu convidei o Dr. Cacau Lopes, médico sanitarista e professor de saúde pública da FAMERP, que eu já mencionei aqui antes, tenho uma grande admiração por ele. Já chegou aqui, vamos recebê-lo. Boa noite, professor Cacau. Muito obrigado pela disponibilidade, mais uma vez está conversando com a gente. Boa noite, Adriano. Boa noite a todas as pessoas de Mirassol, cidade que eu tenho vínculo, né? Minha esposa é aí de Mirassol. E sempre é um prazer enorme, Adriano, falar com você, participar dessa tua luta em levar informação, em levar cidadania para as pessoas. Então, para mim, é sempre um orgulho poder contribuir com esse seu trabalho. Uma grande honra conversar com você, Cacau, uma pessoa experiente, uma pessoa que tem todo o gabarito, todo o conhecimento técnico para poder dialogar com a sociedade em relação a este problema histórico que a gente está vivendo e que só se agrava, né, Cacau? Já passou um ano com acesso à informação, cientistas, técnicos, médicos, dando a receita de como enfrentar essa crise e parece que as coisas só pioram, Cacau. O que você tem a dizer sobre isso? Por que as coisas só pioram, Cacau? Não, a gente precisa primeiro, Adriano, entender aonde as coisas pioram, né? Se a gente olhar para o mundo, desde o começo da epidemia, que surge no final de 2019 na China e depois vai para a Europa e chega aqui no Brasil nos finais de fevereiro e março, né? Ou seja, nós tivemos aí praticamente uns 3 meses para aprender e com as experiências que estavam dando certo e seguir, né? Mas, infelizmente, se você olhar a China, por exemplo, faz muito e muito tempo que eles não têm um caso, não têm um óbito, né? Se você pegar a Escócia, que investiu pesado na compra de vacina, que vacinou praticamente quase toda a população, a epidemia está em franca queda. Se você pegar Portugal, né, que também teve lá, expandiu vacina, fez lockdown corretamente, a epidemia está sob controle. Se pegar Nova Zelândia, se você pegar, enfim, Austrália, você vai ver que tem várias experiências no mundo que deram certo. A gente está vendo, inclusive, os Estados Unidos, né? A simples mudança de um presidente negacionista, que era o Trump, muito semelhante ao Bolsonaro aqui, a entrada do Biden, que já tomou uma conduta diferente, já assumiu com o uso de máscara, começou a informar a população sobre a gravidade, está vacinando de uma forma bastante rápida a população, e olha que os Estados Unidos não têm um serviço público igual o SUS aqui, né? Então, nós que construímos durante anos, né, o SUS, e temos toda a capacidade, toda a logística, nós temos no Brasil em torno de 5.650 municípios, todo município tem lá um enfermeiro, tem um técnico de enfermagem, um agente comunitário, tem uma geladeira, ou seja, nós tínhamos toda a logística pronta, só que, né, com um presidente negacionista que ficou o tempo todo incentivando o não lockdown, as pessoas saírem, quem não saía era marica, quem usava máscara era marica, era uma gripezinha, enfim, vamos parar de mimimi, não comprou vacina, né? E, então, a epidemia, enquanto os outros países tiveram ondas, né, vamos dizer assim, de epidemia, primeira, segunda, alguns países da Europa já estão vivendo a terceira onda, nós, no Brasil, estamos vivendo uma única onda, né, um tsunami, né? Que em determinados momentos ela cai um pouquinho pelo próprio comportamento do vírus, mas depois
volta totalmente, né? Então, o nosso país hoje tem mais de 20 países do mundo que já não aceitam receber brasileiros, né? Hoje, em função dessa lógica da morte aí, as várias cepas novas, variantes novas estão surgindo no Brasil, porque quanto mais tempo a pandemia demora, mais o vírus vai evoluindo e vai ficando mais transmissível, mais virulento. Então, eu diria que a coisa só piora aqui no Brasil e, via de regra, em países que têm governantes negacionistas, porque não adequaram uma política de gestão correta, né? Você vê, Adriano, em plena epidemia, nós mudamos 4 ministros da saúde, né? Não temos... Eu não gosto dessa metáfora da guerra, eu não gosto disso, porque eu sou da paz, mas é fácil de entender. Quando um país está em guerra, tem que ter um comando único, desde do governo federal até o município, para que todo mundo faça a mesma coisa, né? E no Brasil nós não tivemos isso. Tivemos um governo negacionista que nunca assumiu o seu papel de gestor, de coordenador, o Ministério da Saúde, e criou esse problema que vai ser muito difícil a gente sair dele, viu Adriano? É muito importante tudo isso que você disse em relação às implicações políticas da pandemia, porque, embora seja um problema de saúde, a saúde pública também faz parte desse universo político, né? Então, é importante que nós consigamos destacar e identificar as ingerências que causaram todo esse problema que a gente está vivendo hoje. Quando eu te perguntei o que está dando errado, Cacau, foi realmente uma provocação para nós falarmos sobre isso. Porque muita gente acha que apenas a vacina é a única saída. Obviamente que a vacina é a saída para que nós possamos voltar o mais próximo da normalidade de antes, né? Mas existem uma série de medidas que o Brasil não adotou durante todo esse período que poderia evitar que nós esteja já com quase 300 mil mortes, né? Então, medidas políticas e sanitárias importantes que deveriam ser adotadas lá no início, e nós tivemos tempo para entender o vírus, porque ele começou do outro lado do mundo e veio passando por outros continentes antes de chegar até aqui na América do Sul. Então, nós tivemos tempos de planejamento para poder entender o que fazer. E era, obviamente, que nada é simples, nada é fácil de se fazer, principalmente quando se tem um governo negacionista, mas nós temos aí exemplificações de lockdown sério, política fiscal expansionista, para que a gente possa cuidar das pessoas. Não adianta a gente simplesmente falar, fique em casa, e não dar os meios, num país tão desigual e tão empobrecido quanto o nosso, para que essas pessoas possam guardar a quarentena. Agora, é impossível você combater uma pandemia, e a história já nos mostrou isso, sem guardar a quarentena, sem lockdown, sem fechar as atividades que causam aglomerações, né, Cacau? E é justamente esse tipo de situação que nós deixamos de atender por conta de um governo negacionista, sim, né? Se você pensar, a quarentena é uma invenção do século XVIII, né? Com a Revolução Comercial, à medida que você descobre novos continentes, aumenta o fluxo de mercadoria da Índia, da América do Sul, da África, você não só transporta mercadorias, mas você transporta de um lado para outro doenças, né? Então, quando a Europa, as grandes cidades, começam a ser acometidas por doenças capazes de disseminar toda uma população muito rapidamente, que a gente chama de epidemia, né? A atitude do governo, inclusive para proteger a economia, porque não existe economia sem gente produzindo e sem gente consumindo, estabeleceu que os navios que chegassem, tivesse alguém com febre, algum sinal, que esses navios deviam ficar 40 dias atracados no porto, sem ninguém descer, e aí que surge esse instrumento muito importante para a saúde pública, né? Principalmente de doenças que são transmitidas de uma facilidade muito grande, que são as doenças respiratórias, pelo contato, pela aglomeração,
né, que não tem o que discutir a eficácia da quarentena, do isolamento, do lockdown, né, porque ninguém discute que o coronavírus é transmitido pelas gotículas que saem da nossa boca, pelo contato. Tá? À medida que você dificulta o contato, esse vírus não vai ser transmitido, assim como também a gente sabe que a dengue é transmitida através de um mosquito chamado Aedes aegypti. À medida que você elimina o Aedes aegypti, você dificulta a transmissão da dengue. A gente sabe que o HIV, a AIDS, é transmitida pela relação sexual, pelo compartilhamento de materiais não higienizados, tal. À medida que você faz isso, você diminui a transmissão, à medida que você usa a camisinha. Enfim, todo mundo sabe, né, no mundo inteiro, que diante de uma pandemia com uma fácil transmissibilidade, que o isolamento era a nossa principal arma, até se descobrir uma medida de proteção específica, que também nunca na história do mundo se descobriu vacinas eficazes de uma forma tão rápida como se fez. Em menos de um ano, a gente está aí com 5, 6, 7 vacinas comprovadamente eficazes, só que aí entra aquilo que você falou, e não sou eu que estou falando, né? O Virchow, que é um cara que viveu no século passado, ele dizia que a medicina, a saúde é fundamentalmente social. Né? Enquanto eu estou falando de política aqui, eu não estou falando de política partidária, de ser de direita, de ser de esquerda, mas estamos falando dessa política que é como é que a gente vive num espaço comum, no espaço público, no espaço da cidade, no espaço de um país, no espaço de um estado, onde eu vivo necessariamente com os outros, eu não vivo sozinho. Né? Então, eu tenho que criar, no momento desse, situações não só para eu me proteger, mas que, à medida que eu posso ser um transmissor de uma doença, também proteger os outros, a vida dos outros, dos meus entes queridos, dos meus amigos, das pessoas com quem eu convivo. Agora, isso cai sobre nossas cabeças, essa pandemia cai sobre nossas cabeças no Brasil, no momento onde você tem uma negação total de qualquer visão científica, onde você tem um desprezo total pela vida dos outros, estimulada por essa pessoa que está na presidência da República, uma pessoa altamente perversa, doentia, não no sentido... Todos nós temos problemas de saúde, mas doentia porque é perverso, é porque ri da morte do outro, faz escárnio sobre a morte, fica falando que todo mundo vai morrer, nunca fez um gesto de solidariedade às mais de 300 mil famílias que já perderam entes queridos. E olha, eu volto a dizer, né, as pessoas, a culpa é do vírus. Não. O vírus está aí, pessoal, no mundo, desde que o mundo é mundo. Né? Antes da gente aparecer no mundo, porque nós somos os animais mais novos na Terra, né? Vírus já existiam. Né? E os vírus, como todo agente infeccioso, ele vivia no meio silvestre, entre os animais silvestres, no meio da floresta, e aí ele se transmitia. Um vírus nem é considerado um ser vivo, porque para continuar se reproduzindo, ele precisa parasitar alguma coisa. Ou ele parasita uma planta, ou ele parasita um animal, ou ele parasita o ser humano. Então, ele vivia parasitando animais. À medida que o mundo assume uma política que chamam de progresso, de destruição do meio ambiente, de derrubada de mata, de pasto para vaca, de extração de uma série de coisas, queima a floresta e passa a adentrar a esse mundo, né? Acontece duas coisas: o homem passa a entrar nesse mundo e fazer parte do ciclo, e esses animais que antes viviam na floresta, para sobreviver, cada vez mais vai chegando perto da cidade. É assim que a febre amarela se urbanizou, enfim. Então, não é culpa do vírus, é culpa o vírus, ele não tem consciência, ele está lá, ele quer continuar a vida dele. Né? A pandemia é fruto de uma ação humana. Agora, quando a gente, além disso, não tem a capacidade de usar a nossa razão para prevenir mortes, para prevenir transmissão, aí a gente já cai num buraco que é
que é isso que nós estamos vivendo no Brasil. Né? Olha, pessoal, já vai deixando seus comentários, tem muito comentário chegando aqui, a gente vai colocar no ar todos eles, as perguntas que estão chegando para o professor Cacau, espero que ele possa responder todas elas também, a gente vai colocar no ar aqui. A gente preparou uma live, principalmente o professor Cacau, uma live muito importante, com dados importantes que serão apresentados a vocês, e é um grande privilégio estar podendo bater esse papo contigo. Você tocou num ponto muito importante, Cacau, que é sobre como o vírus e como essa doença que está assolando toda a humanidade é um problema ambiental, de descontrole da espécie humana em relação a consumo, em relação à vigilância sanitária. É um problema ambiental e a gente vai precisar fazer esse diálogo, a gente vai precisar fazer esse debate com a sociedade, dado o momento, de falar, olha, gente, esse modelo de desenvolvimento econômico pautado no desenvolvimento infinito, mas num planeta que tem recursos escassos e finitos, não está funcionando. O planeta Terra está se defendendo. E assim, essas mutações que buscam maneiras de infectar os seres humanos, nada mais é do que a consequência da própria ação humana. Então, a gente vai precisar dialogar sobre isso com a sociedade em algum momento, para que a gente supere esse sistema de desenvolvimento econômico predatório. Porque isso, além de exterminar todo o ecossistema do planeta, vai exterminar a gente, porque a gente faz parte dele também. Então, essa sua fala foi muito importante, dar essa contextualização em relação ao problema ambiental que gera, né, esse problema de saúde, esse problema sanitário que a gente está vivendo, mas a gente não pode esquecer também das ingerências políticas. Hoje, nós estamos vivendo, sem sombra de dúvidas, o pior momento da pandemia desde que ela se iniciou. Nunca estivemos em momento confortável no Brasil por conta da falta de articulação política, a falta de uma unidade, de um planejamento, como você mencionou no início do nosso bate-papo. Foram 4 ministros de saúde durante uma pandemia. Isso é um sinal. É um sinal de que não há planejamento, e muito pelo contrário, quando existe a possibilidade de uma médica não negacionista, que tem uma abordagem científica em relação ao que fazer a este problema sanitário, ela é forçada a negar o convite por incompatibilidade ideológica, por incompatibilidade científica. É um absurdo, né? E logo depois de ela negar o convite, ser ameaçada de morte, ter a família, precisar andar de carro blindado, é um absurdo que a gente está vivendo, né? Então, eu vejo também que, além de ser um projeto de extermínio de massa, que parte dos governantes do país estão implantando hoje na nossa sociedade, a outra parte que compreende que precisa tomar medidas enérgicas está acovardada. E é um pouco do que eu estou observando aqui na nossa cidade, Cacau, em Mirassol. Em Rio Preto, o Edinho adotou um lockdown, não sei se é um lockdown real ou se é um lockdown ali para inglês ver, mas muito pior foi a abordagem de algumas cidades da nossa região, sobretudo a segunda cidade mais importante, economicamente falando, que é Mirassol, que não adotou o lockdown proposto por Rio Preto, o lockdown regional. Lembrando que Rio Preto é a cidade que acolhe toda a demanda médica, ou as mais complexas da nossa região. Então é um completo absurdo, uma postura acovardada do nosso poder público de não seguir estas recomendações, por pressão, enfim, pode ser de empresários ou de ala bolsonarista que ainda está operando na cidade. O que você tem a dizer sobre isso, Cacau, sobre a não adesão de Mirassol ao lockdown proposto pela cidade de Rio Preto? Bom, Adriano, primeiro é importante a gente dizer o seguinte, né? Eu quero muito centrar as coisas, quer dizer, se você pegar nos países sérios, independente do seu sistema de governo, se é socialista, se é social-democrata, se é liberal, o que for, você pega desde a Angela Merkel, que é uma liberal, que só aumentar um pouquinho lá os casos na Alemanha, eles não têm dúvida, eles
eles abaixam o lockdown, e não é lockdown de faz de conta, não, porque lockdown, a palavra significa que é isolamento total, é ninguém circular, a não ser para aquelas atividades que são essenciais, atividades de saúde, atividades de segurança, atividades de saneamento básico, enfim, aquelas atividades que, sem as quais a gente não vive, né? A prefeita de Auckland, que é uma cidade lá da Nova Zelândia, teve 3 casos na cidade. Ela estabeleceu lockdown, né? Você pega a Itália, que tem um governo, um primeiro-ministro também meio fascista, mas de tanto ele fazer burrada no começo, negar, a população caiu em cima, ele passou a tomar atitude, né? E a minha filha mora na Itália, e lá se estabeleceu esses dias novamente o lockdown em cima de critérios, né? Aquelas regiões que tinham mais de 200 casos por semana ficariam em restrição total. Só para você ter uma ideia, nessa semana em Rio Preto já aconteceu mais de 3.000 casos. Então, é aquilo que eu falei, no momento que nós não temos vacina para todos, né? E essa vacinação em conta-gota, porque o governo brasileiro não fez igual aos outros países que foram fazendo acordos com vários laboratórios e adquiriram. O Canadá tem vacina para vacinar 3 vezes a população dele, né? Enfim, não compramos vacina, ficamos muito tempo nessa briga aí, e ainda voltou de novo essa história do kit Covid, né, da ivermectina. Acho que com o verme na cabeça do presidente ainda não está lá, né? Essa briga entre vacina do Dória, vacina do Bolsonaro, quer dizer, nós estamos aí com menos de 5% da população vacinada no país. Eu li hoje que agora compraram 138 mil doses da Pfizer, mas que vai chegar no segundo semestre. Ora, né, nós estamos correndo esse risco, né? Nessa velocidade de vacinação, nós vamos demorar até 2023 para vacinar. E quando você conseguir vacinar, a vacina já não vai fazer mais efeito, porque o vírus é outro, né? Porque esses vírus respiratórios, né, os H1, o vírus da influenza e o corona, né, eles são vírus que eles causam uma imunidade, via de regra, curta e temporária, que dura um tempo, ou a imunidade natural, né, quando você é contaminado por alguém, ou a imunidade artificial via uma vacina, e com certeza, a cada ano, como acontece hoje com a influenza, que cada ano quem é mais eu que sou idoso, tem que tomar uma vacina diferente, porque aquela vacina do ano passado já não serve para esse vírus desse ano. Olha a situação que nós estamos, né? Então, a única medida que nós temos para salvar vidas nesse momento, e que não é nenhum absurdo, é fazer um lockdown sério, pelo menos de 15 dias, depois reavaliar o que está acontecendo, monitorar com muita testagem para saber quais regiões da cidade o vírus ainda está circulando, quais não estão, para você ir abrindo de uma forma responsável, né? E nem isso, essas pessoas resolvem fazer. Eu vou mostrar os dados aqui que eu pesquisei hoje, você me convidou e eu faço questão de não falar no achômetro, né? Eu peguei alguns dados aqui de Mirassol para vocês, que é uma situação muito séria. E nós estamos vivendo num momento, janeiro, fevereiro, março, que é momento de dengue. Estamos vivendo na nossa região 2 problemas, não só o corona, como o dengue, né? Então, fora as pessoas que estão morrendo de infarto, estão morrendo de complicação de diabetes, de hipertensão, porque não estão conseguindo ter os seus acompanhamentos no serviço de saúde, porque está todo mundo só fazendo Covid. Então, nós estamos vivendo no momento, né, início do ano, resultado, né, das saídas das festas de final de dezembro, das saídas do carnaval, mas fundamentalmente em função da nova variante, que há mais de um mês a gente estava acontecendo lá em Manaus, com falta de oxigênio, e todo mundo sabia,
A pessoa que tem um pouquinho de conhecimento de saúde, não, qualquer pessoa, que essa variante de Manaus ia chegar aqui, né? Ia demorar 1 mês para chegar aqui. Chegou em Araraquara, prefeito de Araraquara lá muito sério, comprou a briga e estabeleceu um lockdown sério de 15 dias. Você já está vendo diminuição de 50% dos casos em Araraquara, porque quando você faz um lockdown sério, você vai ter resultado depois de 15 dias, né? Não é na hora. Fiz hoje, amanhã diminuiu, amanhã não. Você demora 15 dias para ter o resultado. Então, tivemos, em função dessa variante, em função das festividades do carnaval, em função da insignificante vacina que está sendo feita no Brasil, essa situação. E se a gente continuar nesse lenga-lenga, o que vai acontecer? Em abril, a gente vai ter uma diminuição de casos, naturalmente, não por ação de ninguém. Aí depois vem o período das doenças respiratórias. Maio, junho, julho, agosto, vai outra vez. Então, eu me pergunto a esses prefeitos que foram eleitos para proteger a vida dos seus cidadãos, onde que eles estão com a cabeça, né? A hora que você quiser, eu queria mostrar os dados aí de Mirassol para mostrar o que eu estou falando. Não estou falando de achômetro, estou falando em cima de dados oficiais, de notificação de casos, de morte. Tá? Bem, muito bem. Vamos para essa parte dos estudos que você fez de maneira brilhante. Antes, eu queria fazer uma menção aqui. Você falou sobre a velocidade a qual as vacinas estão sendo desenvolvidas. Eu queria aqui mandar todo o apoio e toda a força aos profissionais da saúde que estão na linha de frente, lutando contra esse vírus, travando uma verdadeira guerra contra esse vírus, contra o negacionismo, colocando a sua vida à disposição da sociedade. Então, a todas e todos os médicos e demais profissionais da saúde que estão atuando neste momento, toda a força e toda a minha solidariedade a vocês e muito obrigado. E também fazer o destaque que essas vacinas, elas estão sendo desenvolvidas em tempo recorde, porque elas já vinham sendo estudadas antes da pandemia. Já havia um consenso dentro da classe científica de que haveria uma nova pandemia e já estão se planejando para a próxima, porque essa não é a primeira e não é a última, gente. Né? Então é importante que nós documentemos tudo isso que a gente está vivendo para que a gente consiga compreender que a gente está errando muito aqui no Brasil. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos os profissionais da saúde e os cientistas que estão aí na linha de frente fazendo esse enfrentamento ao vírus. Chegaram algumas perguntas aqui, acredito que algumas delas o professor, o Cacau já até respondeu em relação à quantidade de tempo que é necessária para que a transmissão diminua. Aqui em Mirassol a gente tem um lockdown que vai durar 36 horas, ou seja, não vai mudar nada, muito pelo contrário, só vai causar um relaxamento social e que dando a impressão para as pessoas de que está sendo feito algo, fica 36 horas em lockdown, depois libera tudo de novo, como se nada estivesse acontecendo, sem fiscalização adequada. Ou seja, é enxugar gelo. Infelizmente, a gente está vivendo isso. Então, pessoal, o Cacau vai começar a apresentar os dados aqui dos estudos que ele fez, então aproveita para dar o like, para mandar seu comentário e para compartilhar este vídeo, essa conversa importante para que ela chegue no maior número de pessoas possível, tá joia? Bem, Cacau, eu vou compartilhar aqui os slides, ver se está tudo certinho aí. Tá chegando bem? Tá legal, eu estou vendo. Passe primeiro aí, fazendo favor. Bacana, vamos lá. Primeiro slide. Aí. Tá aí. Esse slide, pronto, primeiro da onde estão os dados, né? Esses dados são do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo, que é o órgão do Estado de São Paulo responsável por organizar todas as informações daquelas doenças que a gente chama de doenças de notificação compulsória, ou seja, aquelas doenças que, por colocar em risco a saúde pública, elas devam ser notificadas diariamente. Então, se você entrar lá no site do CVE, né, só você pôr CVE São Paulo, você vai saber todos os municípios do estado de São Paulo, quantos casos e quantas
mortes desde o início da pandemia, né? Se você pegar esse dado, é interessante a gente observar esse gráfico, né, que a pandemia ela vem como um tsunami, né? Ela inicia aqui no Brasil, principalmente nos grandes centros, nas grandes capitais, pessoas de classe média alta, que tinham vindo da Europa, né, e que trouxeram o vírus, e a partir disso esse vírus vai sendo transmitido, chegando à periferia de São Paulo, depois chegando na Grande São Paulo, via Anhanguera vai Ribeirão transmite para cidades que usam muito Ribeirão para trabalhar, para serviço, para consumir, via Washington Luiz chega em Rio Preto transmite para cidades. Então, Mirassol é meio efeito Orloff, sabe? Aquele efeito do dia seguinte, quando você toma muita pinga, muita vodka, de Rio Preto. Sempre Mirassol acontece um mês meio de atraso do que já aconteceu em Rio Preto. Então, Rio Preto, a gente vai ver que o primeiro caso, né? Primeiro caso de Covid foi em março do ano passado, dia 3 de março. O primeiro caso de Covid em Mirassol ocorre no mês de abril. Em Mirassol, em abril, a gente teve 7 casos, depois pulamos para 25 casos em maio e para 132 em junho. Esse é o primeiro ciclo, a época de doença respiratória, junho, julho e agosto. Naquela época, você é testemunha disso, eu já gritava sozinho que era preciso fazer um lockdown, porque senão os meses de julho e agosto seria muito dolorido para a população. Então, olha, de 132 casos em junho do ano passado, Mirassol pulou para 508, depois para 1.103, depois para 1.162, que foi esse pico, esse primeiro platô no ano passado, julho, agosto, setembro. Depois, setembro, naturalmente, ela caiu um pouquinho, caiu em todos os lugares. Aí, depois, você vai ver que tem o crescimento aí é menor. Aí, depois, dezembro, janeiro, pelas festas do final de ano, você tem, você chega no final de dezembro já com 2.770 casos. Depois, no final de janeiro, você já tem 3.451 casos. No final de fevereiro, você tem 4.047 casos. E hoje, o dado é sempre de um dia atrasado, portanto, é do dia 18, você tem em Mirassol 4.619 casos. Isso dá, em média, se a gente pegar os 18 dias de março, dá 32 casos por dia. A Organização Mundial de Saúde fala que não se deve ter mais que um caso por cada 100 mil habitantes. Mirassol tem 60.303 habitantes, segundo dados de 2002. Portanto, deveria ter meio caso por dia. Vamos ser um caso por dia. Está tendo 32. Então, isso significa que o vírus está circulando com uma velocidade muito intensa na cidade de Mirassol. E passa o outro slide, fazendo favor. Enquanto eu passo aqui o outro slide, só um adendo, viu, professor? Hoje já saíram os dados da proliferação do vírus, nós batemos o recorde de 24 horas, foram 70 novos casos de Covid-19 em Mirassol, lamentavelmente. Pode passar. Aí. Olha, então você vai ver aqui, aí não é o ano, tá, o mês, essa progressão, é quantos casos ocorreram em cada mês, tá? Então nós vamos pegar, no mês de abril, 7 casos, no mês de maio, 18 casos, no mês de junho pulou para 107 casos, mais quase que quadruplicou, era um momento aí de fazer o lockdown para você evitar essa questão do inverno. Aí, em julho, 376 casos, em agosto, 595 casos, e em setembro do ano passado foi o maior número de 659, depois tivemos 461, foi caindo, 187, aí em dezembro começa a aumentar de novo, 360,
tivemos um pico em janeiro, que foi o maior número de casos por mês, que foi 691. Fevereiro caiu para 586. E nos primeiros 18 dias de março, já temos 572 casos novos em Mirassol. Ou seja, 32 casos em média por dia. A minha projeção é que nós vamos terminar o mês de março aproximadamente com 992 casos diagnosticados só em março, ou seja, vai ser o pior mês, né, da transmissão da epidemia. Portanto, é brincadeira, assim, é uma falta de visão de gestão, uma falta de amor à saúde pública, ficar brincando de lockdown de 36 dias de final de semana. Isso não tem lugar nenhum do mundo. Assim como aqui em Rio Preto também estão falando que o lockdown vai até segunda-feira, depois vão flexibilizar de novo. Isso é uma piada. Eu disse, a cidade de Araraquara fechou tudo por 15 dias, para depois começar a ter resultado, tá? Então, nós estamos vivendo uma fase muito complicada. E olha, outro dado, o Hospital de Base já internou, desde que começou a epidemia, mais de 4.000 pessoas pela Covid. De Rio Preto, 1.336 pessoas que foram internadas de Covid de Rio Preto. 30%, 70% das pessoas internadas no Hospital de Base são da região. Mirassol é a cidade que tem mais internação depois de Rio Preto. 376 pessoas de Mirassol foram internadas no HB. Então fica fácil, sabe? O prefeito não faz nada, né? Deixa o vírus solto, aí as pessoas pioram, tem síndrome respiratória aguda grave, vai precisar de UTI, manda para Rio Preto, né? Para morrer aqui no Hospital de Base. Vamos pegar os dados de óbito, passo próximo para você ver. E aí seria legal a gente responder as perguntas. Olha, então lá, os óbitos em Mirassol, o primeiro óbito em Mirassol aconteceu em maio. Rio Preto começou em abril. Então Mirassol vai sentir a coisa pegar mais ainda em abril. Eu sempre digo que Mirassol vive um mês de atraso aquilo que Rio Preto está vivendo. Então, o primeiro caso de óbito foi em abril. Um caso. Depois, foi em maio. Depois, passou para 4 óbitos em junho. Depois, pulou para 17 em julho. Depois, 22. Depois, 40. Depois, 56. Depois, 60, 60. Cacau teve uma instabilidade na conexão dele na internet ali, mas é gritante esses dados que ele está apresentando para a gente. E denuncia toda a ingerência que a nossa cidade está tendo em relação a esta pandemia. Este slide aqui me chamou muita atenção, que é a projeção de número total de casos para o mês de março. A projeção de 992 casos, gente. É muita coisa para uma cidade de 60 mil habitantes. A gente não pode enxergar isso de uma maneira natural. É necessário e é urgente que medidas mais drásticas, que medidas mais enérgicas e mais fortes. Vou pegar agora quantos óbitos ocorreram por mês. Tá? Cacau voltou. Cacau, a gente teve uma instabilidade aqui na conexão. Eu assumi, estava falando aqui sobre a sua projeção de março, e nós estávamos falando sobre como as coisas em Mirassol ocorrem sempre com um mês de atraso em relação a Rio Preto. Então, se você quiser retomar o seu raciocínio, deu uma travada aí na internet, então, por favor, prossiga. Então, eu estou dizendo que Mirassol vai sofrer maiores consequências. Nós estamos sofrendo agora em março, em abril, se não fizer nada, né? Só para você ter uma ideia agora de número de... Passo próximo, que é o último, só para concluir o que eu queria falar, o próximo. Então, lá, em maio do ano passado, teve um óbito. Em junho, 3 óbitos. Já em julho, foram 13 óbitos. Depois, em agosto, 5.
setembro, 18, outubro, 16, depois cai, né? Caiu em todo lugar. Novembro e dezembro, 4 óbitos em cada mês. Depois, em janeiro, 9. Em março, 10. Em fevereiro, 10. E agora, até o dia 18 de março, nós já tivemos 9 óbitos no mês de março. Nós estamos no dia 18. Se continuar nesse ritmo, de um óbito a cada 2 dias, e isso vai aumentar, eu estou projetando por baixo, nós vamos ter, em março, uma projeção de mais de 16 óbitos, mas os óbitos vocês vão sentir muito aí em Mirassol em abril, né? Porque sempre o número de casos aumenta no mês anterior, aí as pessoas internam, ficam 15, 20, 30 dias internados, e de cada 100 internados, 22 morrem, você vai ver o peso do óbito no mês seguinte. Então, em abril, vocês vão sentir o peso dos óbitos desse descaso, dessa omissão da gestão local de não tomar nenhuma decisão mais dura, mais pesada. A gente entende que é uma decisão dolorosa para todo mundo, mas é fundamental. E não é só falar, não saiam de casa, é criar condições para a população mais vulnerável, mais pobre, o trabalhador, a trabalhadora, o ambulante, o pequeno empresário que tem lá a sua vendinha, né? Criar condições para poder segurar as pontas pelo menos 20 dias, né? Com recursos, com acesso ao crédito, de não cobrar imposto, né? Nesse momento é momento de salvar vidas, para depois de pelo menos 15 dias sério de lockdown, de tudo fechado, a gente monitorar, ver onde está circulando e voltar com responsabilidade. Porque vacina, pessoal, com esse governo que está aí, vamos torcer, né, para que até o final do ano, né, a gente... Mas 138 mil, cada um precisa tomar 2 doses, né? Você imagina, 40 mil pessoas. Um país que tem 220 milhões de habitantes, né? 40 milhões, que isso representa? Menos de 30% de vacinado. E a gente tem que ter, no mínimo, 70% de pessoas vacinadas para a gente poder diminuir a transmissão. Então, nós temos que gritar, bater panela e exigir do governo federal vacina para todos já. É preciso pressionar, é preciso que o Congresso faça uma CPI da pandemia para pressionar esse governo, que o judiciário pressione esse governo, para que a gente tenha a vacina o mais rápido possível. Enquanto que ela não chega, não tem jeito. A única medida para salvar a vida é o lockdown. Eu vou só terminar com esse meu exemplo, comparando Mirassol com Araraquara. Mirassol tem 60 mil, 330 mil habitantes, Araraquara tem 238 mil. O coeficiente de transmissão de incidência por 100 mil habitantes de Mirassol é de 7.695. E o coeficiente de mortalidade é de 152. É um coeficiente que mede o risco de morrer. Quantas pessoas morreram de Covid em Mirassol, dividido pela população de Mirassol. Em Araraquara, esses coeficientes são de 5.465, coeficiente de incidência, e o coeficiente de mortalidade de 117. Ou seja, é 35% menor do que Mirassol. Por quê? Porque lá a prefeitura, o prefeito tomou uma medida certa. Se, no mínimo, Mirassol tivesse tomado as mesmas medidas, no mínimo das 92 pessoas que morreram, 35 seriam salvas. Tem um trabalho de um epidemiologista reitor de Pelotas que mostram que com lockdown bem feito, a gente diminui 70% da transmissão e 70% dos óbitos. Então, não é natural que as pessoas morram de Covid. É por falta de ação política, de política de saúde. Eu acabei aqui. Muito bem, muito bem. Eu estou fechando aqui os slides para a gente voltar para a nossa tela. Eu gostaria de responder algumas perguntas aí, se tiverem. Sim, chegaram algumas aqui, a gente vai colocar
para a gente dialogar acerca delas, mas eu queria fazer alguns comentários em relação a essa sua verdadeira aula de gestão de saúde pública para a nossa cidade. Eu espero que esse bate-papo chegue até o poder público da cidade, não como uma forma de crítica, mas uma forma para que eles pensem de uma maneira diferente. Hoje, nós estamos vivendo um momento muito complicado politicamente no nosso país, que a gente está se sentindo acuado, pressionado por um núcleo duro, radicalizado da sociedade, que está de maneira totalmente, como eu posso dizer, entregue a uma política mortífera, né? De um verdadeiro, e eu vou falar a palavra aqui, ele está perseguindo quem está chamando ele assim, mas essa é a única palavra que cabe, de um verdadeiro genocida, que está exterminando a nossa sociedade. Então é muito complicado nós ficarmos passivos em relação a isso. E a política, Cacau, a gente faz sempre para o futuro, olhando para o futuro. E olha, este mandato, o mandato de ninguém, dura para sempre. Qual que é o legado que nós vamos deixar? O legado de uma má gestão, de uma pandemia que matou gente da nossa terra? Ou um legado de enfrentamento, de coragem, que salvou vidas, que lutou contra um neofascismo terrível que está se colocando na nossa sociedade? A gente não pode se acovardar e dar nenhum passo atrás em relação à defesa da vida das pessoas. Então, eu realmente espero que chegue aos competentes da cidade, para que eles possam considerar tudo isso que foi dito, e buscando alternativas para que as pessoas possam cumprir sua quarentena. Neste momento, não é momento de ficar pedindo para que as pessoas paguem seus impostos, né? É importante que nós criemos mecanismos para que essas pessoas possam cumprir sua quarentena sem ficar pensando, olha, eu não vou ter o que comer, não vai ter como. Porque, gente, pessoa que fala, eu não vou ficar em quarentena porque eu não vou abrir mão do meu lazer, não dá. Não é momento para isso. Você tem sangue nas mãos se você pensa isso. É momento da gente se resguardar. E exigir do poder público que ele crie as condições que a gente possa defender a nossa vida. A sociedade, ao invés de ir para as ruas, ficar fazendo manifestação para que haja intervenção militar, para que haja derrubada de governo, vamos fazer manifestação em casa de maneira segura, para que o governo estabeleça uma renda emergencial digna, já, para que o governo estabeleça compras e distribuição maciça de vacinas, já. É sobre isso esse debate. E não sobre intervenção militar, gente, que absurdo. Não dá para viver desse jeito. Bem, gente, vai mandando seus comentários, perguntas para o professor que a gente vai respondendo aqui. Tinha uma pergunta lá em cima do Gustavo, que ele fez aqui para você. Quanto tempo de lockdown é necessário para a transmissão diminuir? Você já tocou nesse assunto, mas é importante, talvez, a gente poder falar de uma maneira mais didática, de uma maneira mais tranquila em relação a isso. O ideal, né, se você pegar as experiências internacionais daqueles países que fizeram lockdown sério, o ideal é, no mínimo, 1 mês, né? E você ir monitorando, testando, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje aqui na nossa região, para cada 100 testes de Covid, 35, em média, está dando positivo. Isso mostra que o vírus está transmitindo de uma forma muito alta. Então, você tem que testar todo mundo. A hora que tiver lá abaixo de 10, né, de cada 100 testes, menos de 10 positivo, é a hora de você ir abrindo daquele jeito que eu falei, com responsabilidade, né? Você monitorando, testando bairro por bairro, ver as regiões da cidade que você tem, onde o vírus está transmitindo muito, outras regiões que não está tendo transmissão, e você vai abrindo, né, aos poucos, tá? Mas para ter resultado, o ideal seria 1 mês, mas se você fizer um lockdown bem restrito durante 15 dias, com certeza, depois de 10 dias, eu volto a dizer, resultado de lockdown você não tem no dia seguinte, na semana seguinte, você tem depois de 15 dias que ele
depois de implantado, que você começa a ter uma diminuição de casos e, consequentemente, uma diminuição de internação e uma diminuição de óbito, né? E é importante que se diga isso para que as pessoas consigam palpar essa informação, porque hoje as pessoas elas recebem no WhatsApp aquela informação, não digerem ela, como dialoga com as expectativas, elas simplesmente tomam aquilo como realidade, né? Como receber aquelas receitinhas de WhatsApp, se você tomar um chá de poejo, se você tomar uma cloroquina, você tá... Gente, não dá. Então é importante que se diga em relação a isso que depois de um lockdown sério, depois de um tempo, depois de 15 dias que os casos começam a diminuir, é por conta de que o vírus parou de ser proliferado, ele parou de ser transitado, de ser transmitido de maneira comunitária, como se diz, né, professor? E começou a diminuir os casos, as pessoas não adoeceram, por isso que diminui. Então, é puro e simples, se as pessoas não circularem, não transmitirem o vírus, as outras pessoas não vão adoecer. É por isso que caem os casos. Tem uma outra pergunta aqui, interessante, da Dan Barca. Boa noite. O que o professor acha da autorização da compra de vacina por particulares? Isso não poderia deixar a população mais vulnerável para trás? Sem dúvida. A vacina é um direito, né, fundamental de todo cidadão, de toda cidadã, né? O Brasil, até esse governo aí se instaurar com o negacionismo, tem o maior programa nacional de imunização desde que o SUS surge lá em 1988 com a Constituição, um programa que é reconhecido mundialmente, né? E a vacina é um direito. Em situação de pandemia, principalmente, você não pode ficar privilegiando esta ou aquela classe social. Quem pode pagar vai ter vacina mais rápida, quem não pode pagar vai esperar mais um pouco. Eu sou a favor, a própria empresária a Maria Luísa, lá do Magalu, ela fez um movimento de os empresários comprar vacina, mas doarem a vacina para o Sistema Nacional, para o SUS, para todo mundo ser vacinado igualmente, segundo as prioridades estabelecidas. Agora, que alguém, um convênio particular, vá comprar vacina só para vacinar os conveniados deles, isso não tem nenhuma lógica, e isso, mais uma vez, é um processo de seleção que não é natural, né? Uma seleção econômica, né? Então, isso não tem sentido. Num momento desse, a vacina tem que estar disponíveis a todos igualmente, quem pode e quem não pode pagar, e aí com prioridade em função de critérios epidemiológicos, de critérios de risco, né? Muito bem colocado, Cacau. Não faz sentido nenhum criarmos uma fila paralela de vacinação no país. Não é uma questão de poder econômico, é uma questão de vida, né? E perante a Constituição Federal e aos direitos humanos universais, a vida ela é um direito para todos, independentemente de classe econômica, né? Bem, Cacau, mais uma vez é um grande privilégio poder conversar com você, poder tomar essa aula de saúde pública, fazer esse diálogo com a população, que é realmente importante para que as pessoas possam ter acesso à informação embasada, à informação real, para que elas possam refletir sobre o momento que nós estamos vivendo e também ter as informações necessárias para reivindicar os seus direitos. O direito de fazer uma quarentena segura, ele é teu. Você não pode ser negligenciado a isso. Porque o governante que não te dá as possibilidades de você fazer uma quarentena segura, em relação a tudo, em relação à sua saúde mental, em relação à sua saúde física, em relação à segurança alimentar, o governante que não te garante isso, ele está lesando o seu direito. Então nós temos que protestar e fazer manifestações seguras em relação a isso. E repito, não é pedir intervenção militar. Isso daí, gente, fede a golpe. É um fedor terrível de golpe, de fascismo. E a gente não tá para isso. Isso é antigo. Adriano, só lembrando essa coisa da intervenção militar. Se tiver intervenção militar, sabe o que eles vão fazer? Eles vão acabar com a Covid por decreto, vão proibir de noticiar, como fizeram em 1970 com a meningite, né? A meningite meningocócica, em 1970, começa a atingir a população pobre da periferia de São Paulo,
governo militar naquela época era o general Garrastas Médici, né? Brasil campeão mundial lá no México, tricampeão mundial, Emerson Fittipaldi, então é um país que, né, que vai para frente, viva a juventude do Brasil, Brasil ame ou deixe, né, e muita gente morrendo, sendo torturado, e se fez censura na imprensa toda brasileira de não noticiar a meningite meningocócica. Aí, quando em 74, 4 anos após, a meningite começa a matar pessoas de classe média alta e rica em São Paulo, é que aí a coisa começa a aparecer e aí começa-se a vacinar. Então, por pior que seja uma democracia, né, mas ele é o melhor dos regimes, porque pelo menos a gente consegue ter acesso às informações de algum jeito, sempre tomando cuidado, como você bem colocou, né, cuidado com fake, com propagandas enganosas, principalmente nessa área, nessa história do kit Covid. Os profissionais de saúde, médicas aí estão sendo pressionados por gestores e prefeitos da região para receitar Covid. Vai ver a cidade de Uberlândia. A cidade de Uberlândia, o prefeito lá obrigou a distribuir o Covid para todo mundo. É a cidade com maior taxa de mortalidade, onde a Covid está vivendo numa situação muito horrível. Então, vamos procurar nos informar em sites que são confiáveis, com pessoas confiáveis, porque é a nossa vida que está em jogo. É isso, Cacau. A gente chegou aqui já a 1 hora de bate-papo. Quero mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, a sua atenção, a toda a sociedade mirassolense, aos alertas que você apontou aqui para a gente. É muito importante que nós tenhamos acesso a essas informações e a pessoas com experiência, com know-how, com toda a bagagem e o gabarito que você tem para poder falar sobre saúde pública. É um privilégio para nós termos essa oportunidade. Então, muito obrigado também a todas e todos que acompanham até aqui, ou que passaram pela nossa live, que compartilharam o nosso bate-papo, que vão passar aqui depois e que vão compartilhar com seus familiares e seus amigos, porque certamente, independentemente de qualquer coisa, eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui quer perder alguém que ama. E para que a gente possa proteger as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente quer ter por perto, é preciso nós lutarmos por lockdown verdadeiro já, auxílio emergencial já e vacina já. É isso, Cacau. Se quiser fazer as suas considerações finais. Não, eu só quero dizer que para mim é sempre um carinho, um privilégio, né, poder falar com as pessoas, embora indiretamente, e você me proporcionar esse canal aí de me comunicar às pessoas. E a questão da luta contra a Covid, a defesa da vida, não é um problema de esquerda nem de direita. Aqui eu estou falando da direita não fascista, né, da direita liberal. É um problema de todos nós, né, porque, queiramos ou não, a gente vive num mundo, está com o mundo e vivemos no meio dos outros. Tudo que a gente faz tem uma repercussão coletiva. E a Covid a gente só vai conseguir vencer se for através de uma ação coletiva. Um abraço a todos, bom fim de semana, se cuidem, tá bom? Abraço. Muito obrigado, Cacau. Boa noite, um beijo. Tchau, tchau. Tchau. É isso, gente. Muito obrigado a todas e todos que permaneceram até aqui. Compartilhem com seus amigos, nos seus grupos, mandem os seus comentários, suas perguntas, que depois a gente vai respondendo também conforme der. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê numa próxima aí. Uma boa noite e um ótimo fim de semana a todas e todos. Tchau, tchau.